Boa noite, bem-vindos ao Encontro de Redenção. Tenho um convite para você aí na sua casa. Qual é a cadeia que você precisa romper nessa noite? Qual é a cadeia que você quer que o Senhor intervir? Venha com a sua intervenção, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você hoje é curado, hoje você é sarado, e hoje o Senhor está rompendo todas as cadeias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. Exército surgiu, exército surgiu, exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Exército surgiu, exército surgiu, exército surgiu, pra cadeias quebrar, 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 quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. O Senhor está quebrando, eu posso ouvir. Podem se sentar, vocês já se sentaram, né? A gente vai abrir nossa Bíblia hoje em Jeremias capítulo 12, versículo de número 5. Quero privilegiar muito você que trouxe a sua Bíblia, com um bônus track aí, né? Com você ouvir a leitura dos versos anteriores que não vão ser projetados, tá? Eu vou ler para você. Muito obrigado. Jeremias recebeu um apelido injusto, na minha opinião, que é o profeta chorão, né? Porque Jeremias está sofrendo muito. E eu acho que ele é um dos caras mais durões dos profetas. Porque assim, Deus deu uma ordem para ele, que é a ordem mais louca do mundo. Você vai ficar dentro de uma cidade que vai ser conquistada e você vai dizer para eles que ou eles se arrependem, ou eles debandam para o inimigo, mas eles não vão vencer. Tem que ter muita coragem. E a história dele, a jornada dele é muito
é muito louca, muito difícil, muito difícil. E no capítulo 12 ele está fazendo uma oração, porque está tudo dando muito errado, está tudo muito difícil. Ninguém aceita a palavra dele, e ele não sabe o que fazer. E um cara que eu gosto muito, o Eugene Peterson, se você curtiu o Eugene Peterson, é um cara que muito próximo da literatura, que fez uma tradução da Bíblia chamada Mensagem. Ele tem um livro que não se baseia nesse versículo, mas começa desse versículo para expor o livro de Jeremias inteiro, que é Corra com Cavalos. A mensagem dessa noite não tem nenhuma relação com o livro, mas me ocorreu falar para vocês, acho o livro interessante para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na história de Jeremias, tá bom? Justo é, Senhor, não está ali, hein? Verso 1. Se você está com a Bíblia, é o bônus, né? Certo? Mas escuta aí, justo é, Senhor, quando eu entro contigo numa luta. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque o caminho do perverso prospera, e vivem em paz todos que procedem de forma errada. Os senhores, eles foram plantados, e eles deitaram raízes, eles crescem, eles dão frutos, eles têm o teu nome nos lábios, mas longe do coração. Mas o Senhor me conhece e vê, e prova o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, e se cercará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Parece o Brasil de hoje, a gente lendo isso aí, a gente fica meio, né? As aves estão perecendo, as coisas. E aí vem o verso 5, resposta de Deus. Se você ficar cansado correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Claro, havia uma floresta no Jordão, gente. Não dá mais para falar dessa floresta porque ela não está mais lá, tá? Mas havia uma floresta no Jordão. Sobre o que nós vamos compartilhar nessa noite? Sobre uma corrida sobrenatural. Uma corrida que você não pode, você não vai correr contra cavalos. Você não vai vencer. Você não tem como vencer. E eu acho que o discurso é tão lindo, a conversa de Jeremias com Deus e a intercessão de Jeremias para mudar a nação, que chega um momento que ele está intercedendo no capítulo 15, ele fala, Deus, o Senhor não vai me ouvir? Ele diz, ainda que Samuel e Moisés estivessem intercedendo, eu não iria ouvir. É muito duro a luta que ele tem que ter, e ele começa o livro quando Deus diz para ele, eu te escolhi no ventre materno e te separei para ser profeta às nações. Não adianta você dizer que não sabe falar, porque eu criei você e eu vou te enviar. E a quem você falar, vai falar em meu nome. É assim que começa o livro de Jeremias. E é assim que começa a nossa jornada nessa noite. Quando a gente está muito atormentado, a gente tem a sensação de que nada vai dar certo. E quando a gente está num momento de tribulação, e eu creio que ninguém está fora desse momento agora. O mundo está muito confuso, o mundo não está nada, e o que está certo não é certo. A gente não gosta de ver. As pessoas estão sozinhas. E por que eu estou falando disso? Porque o profeta estava sozinho, ele está solitário. A solidão dele continua nos versos de número 6 em diante, diz, nem a sua família confia em você, acredita em você. Você está sozinho. Então o profeta se sente sozinho. E a solidão é muito difícil. O texto fala de práticas religiosas questionáveis. Olha, eles falam de boca, mas o coração deles está longe de ti. Então, quando a gente começa a analisar a vida religiosa que as pessoas estão vivendo, e hoje no Brasil todo mundo é religioso, tá uma coisa você fala palavrão em nome de Deus, é engraçado isso, né? Você é um cara religioso, mas desbocado, né? Tem todo tipo de religião, todo tipo de adepto hoje em dia.
a essa ideia do cristianismo. E nos tempos dele era isso. Eles gostavam de Deus e outros deuses. Yahvé e outros deuses, era isso. É bem o que está acontecendo. Falar de transformação, de conversão, de voltar-se para Deus é um tempo, porque as coisas estão muito superficiais, muito loucas. Então hoje, em nome de uma fé cristã, você está vendo muita coisa louca acontecendo. Muita coisa louca. É uma loucura. E se você for nas redes sociais, você não vai se cansar de ver loucuras religiosas. E ele diz, olha, é isso. As pessoas estão falando de boca, mas não é assim. E ele fala, Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração. Ou seja, eu tenho procurado ser íntegro. E aí eu queria falar uma coisa para você, já de cara, não só sobre Jeremias, mas sobre a nossa jornada. Eu e você precisamos ser íntegros. E quando um religioso fala isso, ele já quer dizer, você não pode. Ser íntegro não é não poder. Ser íntegro é ser autêntico. É ser você mesmo, transformado por Deus. Eu fui para o seminário, né? E fui lá para o Nordeste. E não fui porque eu quis, assim, não era uma coisa que eu falei assim, é meu sonho, nesse sentido, eu quero ser pastor. Não. Eu entendi que era a vontade de Deus para a minha vida, e era, mas eu não queria aquele lugar, eu não queria aquela ideia. E quando eu me colocava no meio das pessoas, assim, que usavam a roupa que eu imaginava que eles iam usar, que não era a que eu usava, eu falava, Deus, eu não tenho nada a ver com esses caras. Para você seguir a Jesus, você não precisa ter nada com ninguém. Você não precisa ser parecido com ninguém. Você precisa ser só parecido com Jesus. Os estereótipos, ou seja, as formas que as pessoas determinam, religiosas, que estão muito em voga, elas não vão determinar a integridade. A integridade é o que Deus sabe que está no seu coração. E se você tiver um coração como o de Jeremias, não volúvel, porque às vezes você tem coisas preciosas, aliás, deixa eu falar bem exatamente, você tem coisas preciosas no seu coração, e Deus sabe disso, mas o problema é que muitas vezes você não é constante, você não é firme, sabe, nessa sua convicção para com o Senhor, e o Senhor sabe o que está no seu coração, Ele olha lá dentro e fala, isso é bom, mas você não é firme, você não está comigo, e Deus te ama. O livro de Jeremias é um livro de misericórdia de Deus para com uma nação que não dá a mínima para o Senhor, que voltou-se as costas para Deus e que está matando pessoas inocentes, derramando sangue de inocentes à vontade nas ruas de Jerusalém. E ele diz, é por isso que eu vou punir essa cidade com as armas de Babilônia. Então Deus vai se aproximando e vai conversando com eles. E às vezes você fica com a crise de Jeremias, Senhor, o Senhor me pegou, o Senhor me prendeu, e eu te obedeci, Senhor, e agora eu estou aqui. Qual é o propósito para a minha vida? Talvez você pergunte, Deus tem um plano para você. E às vezes o plano parece tão difícil de se concretizar, parece correr contra cavalos. Porque Deus te chama para ser água, mas está pegando fogo ao seu redor. E é mais fácil ser fogo do que ser água, porque todo mundo é fogo. Em primeiro lugar, esse texto fala sobre o chamado da esperança. Deus diz no capítulo 1, eu te escolhi para que você vá e proclame a minha palavra, a minha mensagem. Eu te escolhi antes que você fosse criado. Eu escolhi você. Eu podia ter escolhido alguém melhor. Toda vez que eu estou aqui à frente, que eu tenho essa missão de pregar, eu tenho certeza que Deus podia ter escolhido outra pessoa. E eu tenho certeza que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Tenho certeza absoluta. Todos os dias da minha vida eu tenho certeza disso. Mas Deus escolheu você. E por que Ele escolheu? Por que Ele me escolheu? Eu não sei explicar. A gente chama isso de graça, a gente vai falar disso hoje à noite. Graça de Deus. Não é porque você é melhor,
Deus falando de Abraão, gente, Abraão é amigo de Deus. Ele diz: eu não escolhi Abraão porque a família dele era boa, os pais dele eram idólatras, eu escolhi porque eu o amei. É isso, Deus amou você, escolheu você. É um chamado de esperança. Não é porque você é a pessoa mais rica, mais inteligente, mais bonita, não é porque você é a pessoa mais sábia, mais temente a Deus. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele disse: eu te chamei, escolhi você. E Ele não escolheu você porque você não tenha defeitos, porque você não tenha dificuldades e porque você não tenha círculos viciosos. Isso é uma coisa muito incômoda. Como a gente vive em círculos viciosos? Como? Promete que não vai fazer, faz. Promete que não vai fazer, faz. Promete que não vai fazer, faz. E a vida vai passando em círculos viciosos. Então, se Deus fosse parecido conosco, Ele num dado momento diria: eu me enganei. Eu não deveria ter escolhido você. Você é muito ruim. Você não desiste de fazer o mal e de não se apegar a mim. Mas Deus não é como eu e você. E aí o que Ele concedeu para cada um de nós? Ele nos deu uma palavra de esperança. Então eu queria falar dessa palavra para vocês. Que é a razão de por que eu estou aqui hoje à noite. E por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Hoje eu não tenho um compromisso religioso, um compromisso além de um compromisso com vocês que são aqui parte dessa comunidade, que eu sou parte com vocês, eu não tenho um compromisso de trabalho com vocês, mas um compromisso de vocação. E essa é a razão da minha dedicação. Mas uma coisa, eu tenho uma experiência para compartilhar com vocês. Deus te concedeu uma palavra de esperança. Você é portador dessa palavra. A palavra é o próprio Deus, Ele é o Logos. Quando você proclama essa palavra, ela concede vida, porque a palavra vem do próprio Deus. Tá bom? Então quando Jesus diz: curem os enfermos, Ele não diz: você pode curar os enfermos. Ele diz: eu dei uma palavra para você, e com base nessa palavra, se você falar essa palavra, eles vão ser curados. Porque eu concedi a você. E eu vou estar com vocês todos os dias, até que o mundo se acabe. Eu dei essa palavra para vocês, não é porque vocês são bons, são melhores que os outros. Eu dei essa palavra, eu sou a palavra. E quando vocês falarem essa palavra, vidas vão ser transformadas, casamentos vão ser reestruturados, pessoas vão ver o curso da história delas mudadas. Quando vocês orarem em meu nome, proclamarem algo em meu nome, eu concedi uma palavra, e essa palavra você vai dizer às nações. Tá? Então às vezes a gente está ali sendo cristãos, ou nos considerando cristãos, e o nosso entorno está caindo aos pedaços, e a gente não tem coragem de proclamar uma palavra. Se a gente proclamar essa palavra, vai haver libertação. Tá? Vai haver libertação. E é por isso, é por causa do nome de Jesus, e por causa do nosso Deus, é que Deus deu uma missão para Jeremias e diz: eu te enviei, e você vai falar em meu nome, e o que você falar vai acontecer. E é interessante que quando a cidade está sendo cercada, Deus manda uma mensagem para Jeremias, que eu quero ver se você tem coragem. Ele diz: olha, quem desertar vai sobreviver, e quem lutar vai morrer. E ele começou a pregar, e aí os caras pegaram nele e falaram assim para o rei: vamos matar, porque ele falando desse jeito, até o cara mais corajoso vai desertar. E aí Jeremias diz: olha, para o rei, me concede a vida, só que eu quero lembrar uma coisa: onde estão os profetas de vocês que disseram que o exército que está aqui nunca ia vir nas décadas anteriores? Porque agora eles estão aqui, e o que eu estou falando vem de Deus. Deus te concedeu uma palavra, não é porque você é bom e porque a sua palavra. Então tem gente que para falar o nome de Jesus, é um Jesus diferente, é Jesus, né? É um negócio impostado. Não depende de como você fala, depende do próprio Deus, tá? Um dos homens
vamos dizer para vocês, uma das pessoas que mudou o curso do cristianismo era uma pessoa que tinha uma família crente, mas ele era um homem completamente descrente, um homem apego às palavras, muito bom com retórica, e ele estava numa praça, num daqueles seus momentos de dificuldade existencial, e uma menina entrega para ele um pedaço de papel e diz: toma e lê. E lá está escrito: o justo viverá pela fé. E Agostinho se converte ao Senhor. Ele é uma das mentes mais poderosas do seu tempo. A palavra tem poder. Não sei se Deus vai conceder, mas eu tenho um amigo vivo ainda e lúcido que lutou na Segunda Guerra Mundial. Daniel, amigão. Daniel está com 99 esse ano, jovem, garotinho. E ele teve uma experiência muito profunda achando numa trincheira na Itália, porque os brasileiros lutaram na Segunda Guerra. Esse negócio que não lutaram, que foi viagenzinha. E ele ficou apegado a entregar Bíblias para as pessoas gratuitamente, que é um trabalho que vários gideões internacionais, que não tem nada a ver com a Renascer, que é entrega de Bíblias, né? Daquelas que tem hotel e tal. Ele se apegou a isso por dizer o poder que a palavra tem. Porque o soldado não pode pagar e tirar um livrinho para ler, né? Não pode. Então ele achou numa trincheira, jogada na lama, e ele viu que poder aquela palavra tem. Deus te concedeu essa palavra. Ela é esperança. Ela é esperança. Porque ela não precisa correr com homens. Tá? É uma corrida sobrenatural. Ela vai fazer o que apraz a Deus. O que apraz a Deus. Tá bom? Essa palavra, quando ela é falada, ela muda o mundo ao seu redor. Tá? Projeto Redenção, todas as segundas-feiras, uma palavra. Foi muito legal fazer aqui. Estou com muita saudade, estou com esperança que a gente retome o Projeto Redenção aqui nas próximas semanas. Eu pretendo dar notícias para vocês pela fé da gente voltar. Quantas vezes, quantas segundas-feiras, décadas, eu estava exausto. Tem umas fotos minhas, o Redenção não tinha ar-condicionado, né? Aqui tem freezer até, né? Agora consertaram o terceiro ar-condicionado, então se a gente ligasse aqui, vira um freezer aqui. Não, lá era sempre uma temperatura quente ou muito quente, né? Então na segunda-feira era muito quente, então tem várias fotos, meu cabelo está totalmente molhado, lotado de gente, muitas vezes sem equipe, e pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. E às vezes chorando, pessoas de toda idade, de cor, raça, crença. Deus pode. Essa corrida não é sua, Deus pode. E quando você se considera um profeta, um cristão, e você tem a palavra de Deus, você comprou várias, tem lá na sua casa, e você acha que você faz e acontece, você não entendeu ainda que você é possuído por Deus, Ele é seu dono. Ele não exige isso, mas Ele é seu dono. O que Ele ordenar vai acontecer. E quando você abre seu coração para Ele, para ter integridade, Ele abençoa você. E o que Deus vai fazer para cumprir esse chamado da esperança, só depende dEle. Não depende de mim, de você. Depende dEle. Ele vai concretizar, né? O problema na nossa vida é que muitas vezes a gente tem um problema de visão. No último momento em que Jeremias estava preso, apareceu um cara para vender um terreno para ele. Ele preso, e veio um parente dele dizendo: olha, você é o resgatador, a cidade está para ser tomada. E o senhor falou que ele pode comprar. Ele fez todo o trâmite, pagou e comprou.
E Deus falou para ele, essa é a minha palavra, vão voltar a ser vendidas e compradas terras nessa cidade, e os homens e os animais vão se multiplicar nesse lugar ainda, porque assim como eu planejei tirá-los daqui, eu vou trazê-los de volta, e eu vou plantá-los aqui. E Jeremias começa a dizer, Senhor, a cidade está para ser tomada, e o Senhor me manda comprar o terreno. Eu posso agora fazer os exércitos retrocederem. É maluco isso. Por quê? Porque muitas vezes o nosso problema em relação ao chamado da esperança é a nossa visão. A gente não consegue entender que Deus pode tudo, que Deus tem toda a autoridade. Nós não conseguimos enxergar isso. Então, às vezes, a gente tem momentos assim, sabe, de uma espiritualidade um pouco mais profunda, de falar, nossa, como Deus é poderoso, né? Essa semana, nós saímos ao aniversário, semana passada, aniversário da Marta, eu perdi a minha carteira, e assim, mal fiz uma oração e encontrei a carteira longe, não estava perto de onde eu estava, não foi assim, estava longe, anunciaram num lugar onde eu estava, que estava num outro condomínio, e eu fui achar minha carteira, fiquei lembrando, nossa, eu nem cheguei a pedir direito, o senhor já ouviu. Então a gente tem momentos em que a gente fala assim, nossa, minha espiritualidade está adequada, mas a maior parte do tempo a gente está cego para entender o propósito de Deus, a gente não compreende o propósito de Deus, e aí a gente fica com essa crise, será que a esperança vai se concretizar? Porque a gente não vê a conclusão. E isso é interessante. Meu pai, velhinho, ele começou a falar para mim uma coisa bem interessante. Meu filho, você já pensou quantas pessoas você já pregou do Evangelho de Jesus? E eu provavelmente vou na sua frente. Ele bem velhinho falava isso. Eu acho que eu vou encontrar com muita gente lá. Eu ficava olhando meu pai. Nós não conseguimos ver a conclusão do projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos na jornada. E na jornada, muitas vezes, a gente fica cego para o plano que Deus tem para a nossa vida. Nós não conseguimos ver o propósito de muitos dos nossos atos. E eu queria te falar uma coisa, para você que veio aqui hoje, e que está se dedicando a Deus, fazendo coisas pequenas para Ele. Você fala, será que Deus está vendo? Deus está vendo, Deus recebe e Deus abençoa. E sabe por que Deus te abençoa? Porque Ele é a bênção. Deus abençoa. Então, se tem dúvida que Deus abençoa, não, então pode falar assim, o Senhor é capaz de me abençoar mesmo? Pode provar e ver que o Senhor é bom. Você vai compreender, sabe, que Deus vai concretizar, ainda que a sua visão não alcance o plano que Deus tem. Esse chamado de esperança é um chamado que transcende o tempo, as circunstâncias e a situação de derrota que você pode aparentemente estar vivendo, tá? Muito bem. Como é que nós vamos receber essa atuação sobrenatural? Para a gente correr com cavalos. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou correr contra cavalos? Você não vai. Simplesmente você não vai. Você não pode. Sua velocidade máxima não consegue atingir a do cavalo. E se você conseguir te atingir no começo da corrida dele, você não vai conseguir se manter ao lado dele de jeito nenhum. Porque ele está preparado para correr e eu e você estamos preparados para andar. Em comparação com os cavalos, nós não vamos correr. Então eu preciso de uma capacitação espiritual que precisa me fazer entender que o mundo espiritual domina sobre o mundo material. A gente ouviu muito falar isso, principalmente em igrejas cristãs, e aí vem um complemento que eu não gosto. Então, eu quero dizer que isso é verdade. O mundo espiritual reina sobre o mundo material. E a primeira capacitação que Deus vai fazer, então o pessoal quer andar sobre as águas, quer entrar no fogo e não se queimar, quer pedir fogo, cai fogo, mas não quer se queimar. Não, a primeira atuação que Deus faz é dentro de você. É preparar seu caráter. Tornar você uma mulher madura, um homem maduro. Tá? Hoje em dia, quando um crente é maduro, ele é eleito para um cargo.
Porque tem tão pouca gente madura espiritualmente. O que faz uma pessoa madura? Como que uma criança reage? Uma criança, ela é inconstante. Uma criança, ela fala coisas maravilhosas, fala coisas terríveis também. Isso é o lado infantil, né? De vez em quando ele está falando coisas assim sublimes. E você fala, nossa, agora a coisa vai ser incrível. E daqui a pouco desanda, né? A imaturidade, ela não tem controle sobre a nossa voz, sobre os nossos atos. Mas a primeira ação que Deus quer te fazer para te dar esperança é que você seja consolidado nessa esperança. Que você seja autêntico. Que aquilo que você diz, você viva. Você experimente. Você tenha ousadia para dizer, olha, isso é verdade. É verdade, eu experimentei. Eu estou vivendo isso. Eu estou podendo experimentar isso. E você é chamado para essa esperança de você correr contra cavalos. O primeiro inimigo que você vai ter que vencer nessa corrida é você mesmo. Quando a pessoa planeja praticar esporte, né, geralmente não é bom começar no inverno, né? Logo cedo, o cara fala que vai fazer a caminhada, ele fala, ih, agora o bicho vai pegar, não vai dar, não vou fazer mais. Quero te dizer que essa capacitação tem que ser dentro de você. O milagre começa dentro de mim e de você, não é fora. Se você não crê, se você não tem essa experiência, não vai acontecer. O texto, vamos voltar no texto, versículo 5. Se você está cansado correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com os que vão a cavalo? Nós estamos perdendo a competição, às vezes, para os homens que estão ao nosso redor. E às vezes a gente está perdendo uma competição espiritual mesmo. E eu queria falar uma coisa muito dura para todos nós. Às vezes a gente está olhando tanta coisa errada que está acontecendo sobre a fé de outras pessoas, que a gente não está vendo como é que a nossa fé está contaminada. Às vezes a gente está vendo as pessoas dizendo, olha a jornada daquele cara, nossa, parece uma lesma. Só que enquanto você está olhando a lesma, você está parado, né? Se você está cansado olhando para os homens correndo, o que vai acontecer quando você tiver que correr contra os cavalos? Nós temos um chamado sobrenatural para andar com Deus, que se consolida dentro de nós. E nós não podemos investir todo o nosso tempo criticando e observando as pessoas e como elas dirigem a vida delas. É a sua jornada, é o seu alvo. Esse é o plano de Deus. Como é que você vai chegar no fim da linha? Perguntaram para um homem de Deus, numa época em que as mensagens estavam no centro dos jornais, começo do século XIX. E quando perguntaram para ele, como é que você vai, se o Senhor Jesus voltar, o que você gostaria de estar fazendo? Ele diz, o que eu faço todo dia. Eu não vou ter uma atitude diferente, eu vou ter uma atitude como a que eu tenho todos os dias. Quero te chamar que nós estamos sendo chamados para uma jornada, e essa jornada vai ter um destino, um final. Não vai acabar sem sentido. Não é infrutífero. Diz Paulo aos Coríntios, não é em vão a nossa corrida. Não é em vão. Nós não estamos correndo em vão. Deus vai te capacitar. Como? Deus vai te capacitar para você correr como correndo, mesmo correndo contra cavalos. A luta está muito difícil, então Deus vai te capacitar. É uma promessa dele por causa da esperança. Ele vai te capacitar para chegar ao fim. Em segundo lugar, o que vai acontecer se você está preocupado em tempos de paz, né? Em terra de paz, você não se sente seguro? O que vai acontecer se você aparecer na floresta do Jordão?
Deus concede graça em tempo de tribulação. A igreja de Jesus tem crido nisso durante sua história inteira. Como é que a gente vai reagir, conforme a gente leu nos versículos 1 a 4, a corrupção da sociedade, a corrupção religiosa, de uma sociedade que reis e igrejas se mancomunaram, mas isso eu estou falando do tempo de Jeremias, viu, gente? Tá? Qualquer semelhança que está acontecendo no Brasil hoje, né, é que a Bíblia continua sendo viva. Reis e sacerdotes se uniram para fazer o que era errado, tá? Corrupção material, espiritual, juízes, reis e sacerdotes estavam envolvidos. E aí um sacerdotezinho chamado Jeremias entra lá para pregar a mensagem. E ele está dizendo o seguinte, Deus está dizendo para ele, você precisa encontrar paz. Você precisa de paz. Que paz é essa? Né? É uma paz de entender que Deus é soberano. Lá em casa a gente tem uns pássaros. E eu fico observando os pássaros porque Jesus mandou eu observar os pássaros. Eles estão tranquilos. Eu começo o dia pilhado, mas eles estão tranquilos. Estão voando, estão andando na casa, comendo um livro, alguma coisa assim, que eles tiverem no cardápio do dia. Eles estão ali tranquilos. De vez em quando eles vêm debaixo da mesa, no café da manhã, olha para mim, balança a asa, fala, nem aí, não vai rolar nada, né? Eles estão ali. Não rola na cabeça deles uma preocupação de se Deus vai falhar com eles. Eles estão tranquilos. Porque eles confiam que os de casa têm razão para eles ficarem tranquilos, talvez. Mas de vez em quando aparecem uns dos vizinhos também, das árvores, eles entram lá também, porque vê a rapaziada solta lá em casa, eles resolvem dar um rolê também. E eles estão tranquilos. Não estão preocupando se na árvore seguinte não vai ter fruto. Porque eles sabem uma coisa intuitivamente que nós perdemos. Que Deus é soberano e que não vai faltar. Não vai faltar. Que o propósito vai ser cumprido. Como eu posso experimentar essa paz? Eu tenho que entender que a tribulação é um tempo de crescimento. Um tempo de crescimento. Os atletas, eles não funcionam como nós, que não somos atletas de alta performance. Você não pergunta para um atleta de alta performance se ele vai treinar porque está chovendo. Você não pergunta, você pode até perguntar. Mas se não tiver relâmpago, eles vão treinar. Por quê? Porque a função dele. É isso que ele faz. Todo tempo é tempo de crescimento. O tempo da sua tribulação é um tempo de Deus fazer maravilhas. E eu queria dizer para vocês uma coisa, já comentei isso com vocês, que eu fui um pastor de uma comunidade, de verdade eu não tinha título de pastor nada, mas eu era um pastor de uma favela no Nordeste. E eles comemoravam porque tinham o que comer, e agradeciam porque tinham o que comer. E quando eu olhava o que eles tinham para comer, eu não sabia porque eles tinham coragem de agradecer. Porque eles não tinham o que comer. Então eu fui olhando aquelas pessoas confiando em Deus para curar a dor de cabeça sem remédio, porque eles não tinham dinheiro para o remédio. E eu era eu tinha 18 anos, então eu estava sozinho. E eu olhava aquilo tudo e eu não conseguia entender o cenário daquelas pessoas. Eu estava dentro da casa delas que não tinha nada que você possui tinha na casa deles. E eu estava tentando entender uma situação que era muito, muito fora de tudo que eu já tinha visto. E que dependência era essa dessas pessoas que não tem o dia de amanhã? Porque nós estamos preocupados com o mês que vem. Na crise que a gente teve aqui no país,
com o negócio da pandemia, as pessoas começaram a discutir para as pessoas ficarem em casa. Mas aí a gente foi entregar comida aqui como redenção, igreja, como projeto, e a gente chegava na casa das pessoas, primeiro ela não podia ficar em casa porque não cabia todo mundo em casa. Não cabe todo mundo em casa, é tipo colchonete. E aí o cara tem que pegar papelão durante o dia para vender o papelão para ele comer. Se você fala assim, não, fica em casa. Mas se eu não pegar o papelão, eu não como. Velhinhos fazendo isso. É assim que está acontecendo na nossa cidade. Então, existem muitas pessoas no mundo que temem a Deus, que a oração deles é para o pão nosso de cada dia. Não é para o pão nosso de cada semestre. Então, eu queria te dizer que o tempo do calor, por mais duro, o tempo da tribulação, o tempo da floresta, por mais difícil que ele seja para nós, ele é um tempo de crescimento. É um tempo que você vai entender que Deus está com você até o fim e que Ele não vai te desamparar, sabe? Mas é um tempo de uma confissão forte. Eu não espero, nem planejo que a nossa igreja tenha pessoas endemoniadas frequentando. Mas isso vai acontecer. E tem muito crente que tem medo das trevas mesmo. Está envolvido com as trevas, é por isso que tem medo delas. Porque quando as trevas vêm, elas são densas, escuras e difíceis, né? É preciso você ter uma confissão forte. É preciso que você confesse o nome de Jesus de verdade. Não meia boca. Não, se não der certo a gente corre. Não, de verdade. Era isso que Deus esperava de Jeremias. Fale. Você está intimidado agora em tempo de paz? O que vai acontecer quando chegar o tempo da floresta do Jordão? E chegou. Deus quer de você uma confissão forte. Chega lá na sua casa, proclama que aquela casa é uma casa abençoada, em nome de Jesus. Proclama que o Senhor Jesus está na vida de vocês, que o Senhor Jesus quer abençoar vocês, está com vocês. Proclama a palavra dele na sua casa. Abençoa seus filhos, abençoa seus vizinhos. Lá não tem nada que não presta não, entendeu? Tudo que não presta vai ser transformado pelo Senhor Jesus. Proclama isso. Tem uma confissão forte lá no seu trabalho. Sabe, tem gente que fala assim, não, eu estou aqui trabalhando, mas é um karma, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma tragédia. Pois é, convide o Senhor Jesus para vir para aquele lugar, para Ele operar maravilhas. Faça uma confissão forte e espere o milagre. O primeiro milagre que Deus tem que realizar é em você. Tem gente que ora, mas fala assim, isso aí não vai dar certo. Eu estou cansado de reunião de oração que a pessoa fala, nós vamos pedir mais. Com esse mais aí já dá para acabar a reunião de oração, né? Vamos fazer oração? Vamos. Qual que é o problema? Aí é difícil, hein? Qual que é a sua doença? A gente já pergunta. É tal coisa. Aí realmente só Deus. Não, uma oração não é só Deus, não. Gente, é um tempo de entender que o milagre precisa acontecer dentro de você, que você exerça a fé. Sabe? Eu sempre gosto de destacar, né? Vou pedir para vocês ficarem de pé de novo aí. Fica de pé aí, Guilherme. Estão lá na Cracolândia. Tá bom? Quero que vocês orem muito por eles. E eles ainda de pé, eu vou falar assim. Na Cracolândia, o cara viciado em droga, muito difícil falar assim, esse cara vai ser transformado. Então, continuar todo dia lá e não ir de vez em quando, precisa que o Senhor dê fé, dê visão. E de vez em quando nem eles estão com essa fé toda, não, porque nós somos pecadores mesmo. Nós precisamos ser renovados, não é verdade? E senão você fala assim, mano, aqui é difícil, né? A gente está pregando, mas os caras continuam, né? Obrigado, gente. Orem por eles, viu? Fazem parte da nossa comunidade aqui. É fácil a gente compartilhar o milagre dos outros. E ficar contando, não, porque eu tinha uma prima, eu vi uma história. Mas você pode estar deserto de milagres e chegou a hora de o Senhor começar a operar. Em tempos de tribulação, deixa a graça operar.
É um favor imerecido do Rei, do Senhor que ama você. Sabe? É tempo de milagre, porque Deus é um milagre. Mas é tempo de aceitar que a floresta vai ter lutas. Primeira luta que você tem numa floresta é atravessar a floresta. Tem paulistano que acha que floresta é bosque. Floresta não é bosque, não é um monte de árvore plantada. Não, é dificílimo atravessar a floresta. Ela pode levar dias para você atravessar um trecho pequeno. Por quê? Porque tem mata de todo tipo, sabe? Vão ter lutas. Mas você tem que entender que Deus está com você. E que Ele não prometeu que não haveriam lutas. Ele não falou para você, não. Faz o seguinte, põe seu nome aqui que você vai para o céu direto, vai ficar bonito, rico e famoso. Deus não prometeu isso, senão todo mundo tinha posto o nome na lista. Vão ter lutas. Não, mas Deus está comigo. Deus está com você. Mas você vai ter lutas. Faz parte. Mas Deus vai estar com você até o fim. Jerusalém caiu. As paredes não seguraram. A palavra do profeta se cumpriu. Ele foi livre para ir para onde ele queria. A história acaba contando que ele morre no Egito, que eles vão para o Egito e ele vai junto, profetizando ainda com o restante de Israel que foi para o Egito. Mas eu acho muito lindo terminar a palavra dessa noite dizendo para vocês que Daniel, o profeta, está lendo o livro de Jeremias, lendo o livro que nós estamos lendo, e ele entendeu que o exílio duraria 70 anos. E o capítulo 9 diz que ele se ajoelhou e orou. Deus não falha, gente. Deus não falha. Ele está nos chamando para uma corrida sobrenatural. Não é com a sua força, não é por causa do seu poder, não é por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, para você mesmo, nós vamos orar nesse momento, que está vivendo lutas muito difíceis, situações intransponíveis mesmo. Nós vamos orar, para que você tenha uma experiência com esse Deus maravilhoso, que tudo pode, e que tenha uma experiência com a esperança mesmo, sabe? E corra uma corrida sobrenatural, a partir de agora, né? Antes da gente orar, Daniel, traz sua família aqui. Ah, ele está lá embaixo, então ora depois, né? Mas pode buscar. Depois eu apresento para vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Gente, eu poderia chamar você para ajoelhar, ficar de pé, muita coisa, chamar aqui na frente, mas eu vou dizer, você vai ter que lutar a sua luta essa semana. Você vai ter que lutar a sua luta. Você vai ter que se apropriar dessa verdade para você. E você vai obter vitória em nome de Jesus, tá bom? Cadê a banda aqui já? Cadê? Rapidinho, vamos chegando. Isso. Nós combinamos, hein? É isso aí. O outro já veio com a mala ali, tá beleza. Ele já vai embora, eu acho que ele, entendeu? Gente, antes da gente orar, a gente está recebendo a visita do Eliseu. Dá uma olhada pro pessoal aí, Eliseu. É o Eliseu. Seja bem-vindo, viu? Eliseu conheceu a gente pelas redes sociais. Quem mais está vindo a primeira vez aqui? Acho que ninguém, né? Tem mais alguém pela primeira vez? Não? Me ajuda aí, gente, está meio escuro aqui. Ó, deu tempo, hein? Cadê a esposa? Chama aqui, é Tainá, né? Como que é o nome desse garotão? Lorenzo. Primeira vez o Lorenzo aqui na igreja? Segunda vez. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe o Lorenzo também, tá bom? Tá tudo bem aí? Tava bom lá embaixo? Tá assustado? Ah, tá joia? Ah, então dá firmeza. Não, tá bom. Nós vamos abençoar essa família também, tá? Para que eles possam estar buscando ao Senhor também. Vamos orar com eles e orar com vocês agora. Senhor, quero abençoar, Senhor Deus, a vida do Lorenzo, da Tainá, do Daniel, Senhor. E cada pessoa que está enfrentando uma luta espiritual, sabe, Pai? Que está precisando de Ti, que está se vendo cercado por circunstâncias e que
parece que tem que correr contra cavalos mesmo e está perdendo. Em nome de Jesus, que a tua esperança venha sobre nós essa semana. Em nome de Jesus, que coisas impossíveis, transformações impossíveis aos nossos olhos, passem a acontecer pelo poder que o Senhor tem de realizar a tua vontade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu abençoo meus irmãos que vieram aqui. Peço que o Senhor fique com Eliseu mais uma vez e com cada pessoa que veio aqui, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Gente, a gente vai louvar o Senhor e pelo movimento aí, eu não sei que tipo de bebê a gente vai ter e comer a gente vai ter, mas tem alguma coisa aí. Então, esse é o nosso pretexto para você ficar um pouquinho aí, bater um papo também. E eu queria falar para vocês que a gente tem tentado ser muito prudente, apesar da gente estar no endereço que a gente está, no bairro que a gente tem tentado, estamos orando intensamente para que a gente possa ser uma comunidade relevante e que a gente possa falar para a cidade. E nós estamos enfrentando muitas lutas. E quando fala isso, você pode imaginar que são lutas financeiras. Não, nós temos enfrentado muitas lutas, né? Para a gente chegar ao lugar que a gente precisa chegar. E nós passamos algumas semanas, eu particularmente, meditando algumas coisas, enfrentando algumas batalhas, e aí a gente vai contar para vocês vitórias que o Senhor vai nos conceder pela fé, que você já pode orar, mas é muito importante que você entenda que esse trabalho é um trabalho de redenção, para você não vir sozinho, para você convidar amigos, e esse mês que nós vamos entrar, que estamos vivendo agora, a gente vai trazer muitas coisas boas, ou notícias boas, pela fé, pela graça de Deus. Você crê nisso? Você está orando por isso? Eu espero que você esteja orando. Se você só disse amém, mas não está orando, comece essa semana a orar. Põe o joelho em terra. E se você não disse nada, então, por favor, coloque mais ainda, para a gente poder obter vitória, em nome de Jesus, tá? Para os projetos que a gente tem. Não pense em vir sozinho, pense em divulgar, e Deus abençoe vocês. Louvado seja o Senhor.